Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. E hoje é dia 1º de dezembro de 2020, o último mês de 2020, mês de dezembro, o mês que os cristãos se unem mais a Jesus, procuram mais os seus ensinamentos. É um mês onde os corações se tornam mais fraternos, mais caridosos, e nós só podemos rogar ao nosso Mestre Divino que nos abençoe e que proteja cada um de nós, a nossa família, que proteja todo o nosso planeta Terra, que está passando por um ano muito diferente, mas que no final vai ser de grande aprendizado. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo mandando bom dia, my friends. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe a todos. 1000 beijos. Olha, haja beijos, hein, Arnaldo? 1000 beijos. E a Eudócia também, que bom, a Eudócia conseguiu hoje estar conosco. Ela diz que não vai poder assistir agora, mas só entrou para mandar uma mensagem. Bom trabalho, Eudócia. E ela compartilhando também com o Naldinho. O Naldinho é o amor da vida dela, né? Mais de 40 anos de relacionamento, mas é isso. Então, Leila, fez jus, né? Por merecer, né? O diminutivo. E você me trata de Robertão, né? Eu trato de Roberto mesmo, meu hábito. Ficou Roberto. Então, mas pode diminuir, nem eu não Beto, fico triste, não. Nem Beto, nem Betinho, nem Robertinho, nem Robertão. Nosso convidado acabou de chegar. Olha só, com certeza. Quem diria? Muito bem, seja bem-vindo de volta, né? Nós começamos ontem a falar sobre Manuel Viana de Carvalho. Só para recordar, quem foi este ilustre visitante, né, do planeta Terra, porque certamente veio de outras esferas, né? Os espíritos iluminados, que têm por tarefa deitar luzes, né? E desbravar os caminhos para nós. Foi Viana de Carvalho, nascido na cidade de Icó, no estado do Ceará, nosso grande estado, né? Tem feito tanto pelo Brasil, tantos momentos da história. E nasceu no dia 10 de dezembro de 1874, o Brasil ainda era império, né? E nasceu no mês de dezembro, né? Isso. Daqui a 10 dias completará um aniversário da data do seu nascimento. Mas ele era filho de quem, Roberto? Filho do professor Tomás Antônio de Carvalho e da senhora Josefa Viana de Carvalho. Isso vimos ontem, né, gente? Só para recordar. Nós vamos recordar um pouquinho do que ontem nós encerramos, falando com a ida dele para Porto Alegre. E a gente ficou naquela. E como? O que aconteceu ali? Será que deu algum problema? Será que ele foi perseguido? Será que não foi? Porque para quem não nos assistiu, lembrando que o Viana de Carvalho começou na carreira militar. Ele fez vários cursos, ele era formado em matemática, em física. Ele era engenheiro militar. Engenheiro militar. À época não existia engenharia civil, tá? Depois, para diferenciar dos engenheiros militares, surgiu o engenheiro civil. E no ano de 1896, ele estava com 22 anos, ele tinha vindo primeiro do Ceará para o Rio de Janeiro, que nós falamos várias transferências que ele ia sofrer ao longo da vida, transferências em função da sua vida profissional, mas sabemos que nada é por acaso, estava dentro de um planejamento divino isso. E ele, do Rio de Janeiro, com 22 anos, ele foi transferido para Porto Alegre como aluno da escola militar, uma escola que funcionava ali em Porto Alegre. E ele, 22 anos, jovem, exuberante, cheio de vontade, ele leva uma lista com nomes e endereços de simpatizantes do Espiritismo. E ele consegue ali reunir um grupo. Mas onde que ele reúne esse grupo? Falamos ontem, numa casa abandonada.
uma casa abandonada, desprovida de mesas, de cadeiras, e as pessoas em pé, os frequentadores em pé, ouviam o verbo inflamado de Viana de Carvalho. Mas ele era um grande orador. Então, isso aí foi uma estratégia. Veja bem, ele já era um estrategista antes de reencarnar. E depois, quando reencarna, põe isso em prática. Já fez um levantamento daqueles contatos futuros dele lá em Porto Alegre. Então, quando ele chegou lá, já saberia quem procurar. É verdade. Mas aí ele ficou muito tempo nessa casa. Como é que foi, Roberto? Então, esta casa, até recordando, né? Porque você falou que não tinha mesa nem cadeira, nem poderia ter, porque a casa estava abandonada, alguém levou, né? Que tinha lá. Mas, só para recordar aí uma semelhança com os antigos apóstolos do Cristo, que após o desencarne do Mestre, eles ficaram sujeitos às perseguições. E para que fizessem, ou melhor, divulgassem a tarefa do mensagem do Mestre, e eles então se reuniam nas catacumbas e também faziam as suas prédicas em pé. Mas, então ele, tendo encontrado esses contatos, ele consegue formar um núcleo de estudos e que passa a funcionar no andar térreo, agora não mais na casa abandonada, mas no térreo de uma casa comercial, cujo endereço era na Rua dos Andradas. Lá é a área central de Porto Alegre, quem conhece sabe do que eu estou falando, né? E ele convocou diversas pessoas, entre as quais, vamos lá, Leila? A Mercedes Ferrari. E a Mercedes Ferrari, animada com aquele dinamismo daquele cadete, que era o Viana de Carvalho, era um cadete, e com apoio também de outros companheiros, ele deu grande impulso ali no movimento espírita local. Então, a Mercedes Ferrari, ela dá esse grande impulso ali no movimento, auxiliada pelo Viana de Carvalho. Quando foi no ano de 1898, ele agora com 24 anos, 2 anos depois, ele ainda em Porto Alegre, ele publica a sua primeira obra literária. O nome era Facetas. Veja bem, aí já é o nosso Viana de Carvalho, fazendo incursões na área literária. Já dissemos que além de professor, melhor, de dominador das ciências exatas, física, matemática, etc., necessárias ao exercício da função ou profissão militar, e mais de como engenheiro militar, ele também era apaixonado pela literatura, né? Era poeta. Isso. Mas aí vamos falar adiante. Então. E a segunda edição dessa obra, Facetas, aí foi lançada posteriormente já em 1910. A primeira obra foi em 1898 e a segunda edição em 1910. Demorou um pouquinho, né? E aí, nessa segunda edição, foi prefaciada por uma poetisa, Carmen Dolores, que era o pseudônimo da escritora Emília Bandeira de Mello. Se usava muito isso também, né? Os pseudônimos. E o livro dele foi, assim, muito bem recebido, recebendo os melhores elogios da crítica. Então, os espíritos, a gente percebe esses espíritos mais evoluídos, que eles atuam em várias áreas do saber, eles não ficam somente presos a um único lugar. Mas, voltando ao movimento espírita do Nordeste, que a gente vai e volta. E aí, Roberto, o que você teria a dizer com relação a esse movimento espírita ali no Nordeste? Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo lá no Nordeste, particularmente no Ceará, viria a florescer na última década do século XIX, ou seja, entre 1890 a 1899. Então, mercê, ou seja, em função da persistência do grande pioneiro, que era o Luiz França de Almeida e Sá. Ainda viremos falar sobre ele um dia, né? Fundador, então, do Grupo Espírita Fé e Caridade. Então, nós até falamos, você falou agora sobre pseudônimos, né, Leila? Uhum. Recordamos também que o Bezerra de Menezes, ele adota o sobrenome de Max, né? Quando o sobrenome pseudônimo de Max, quando escreve em jornais aqui do comércio e outros da época no Rio de Janeiro. Escrevia no Rio com o pseudônimo Max. Agora, nós vamos aproveitar aqui, vamos saudar mais alguns amigos.
Vamos mostrar... A Leila hoje está eufórica, hein? Hoje está a garrafinha de café para todo mundo se servir. Eu não sei o que está vendo com a Leila, que ela está tão eufórica aqui. Não está não. Olha, bom dia também para a Sueli, a Lusca Renata. Que bom, a Lusca, você aqui conosco. A Lusca dizendo, bom dia, começo de mês abençoado e cheio de realizações e muita saúde para todos nós, que assim seja, Lusca. Isso, mês do natalício do Mestre Jesus entre nós, né? E os outros nós já saudamos, mas então voltando, a gente estava falando ali desse movimento espírita no Ceará, e nessa virada do século surgiram mais 2 grupos na cidade de Maranguape, 2 grupos espíritas, o Verdade e Luz, e que o Verdade e Luz ele editou em 1901 o jornal Luz e Fé, porque esses grandes trabalhadores, além deles fundarem as casas espíritas, também utilizavam o meio de divulgação e que naquela época era o jornal. Nós vimos aqui também com relação a outros companheiros. E fundam também o outro grupo. Qual é esse outro grupo, Roberto? O Caridade e Luz. Este organizado em agosto de 1902. Olha, já está bem vovozinho também, né? E que publicava o Caridade e Luz, o jornal Doutrina de Jesus. E mantinha também uma escola cristã, vamos chamar de escola de evangelização ou de cursos regulares de espiritismo, né? E foi uma das primeiras escolas vinculadas a uma sociedade espírita no Brasil. Mas então era uma escola, né? Era uma escola. Uma escola formal, né? Uma escola formal. Só com viés da cristandade. Nós vimos aqui também, né, outros trabalhadores que fundaram escolas. Primeiro dia tinham 400 alunos. Mas esses grupos espíritas, por funcionarem muito, era muito normal naquela época, em reuniões mais familiares, nos seus próprios lares, infelizmente eles não tiveram uma longa duração e não mais existiam quando o Viana de Carvalho ali chegou. E aí, o Viana de Carvalho, que era aquele jovem exuberante, cheio de vontade, de determinação, o que ele faz ali, Roberto? Era um nordestino determinado aquele, né? Em 1898, então... Só para relembrar, né? Isso, e já fechando o século XVIII, XIX, né? Então, Viana de Carvalho publicou a sua primeira produção literária, esse, o Facetas, né, que falamos agora, que era o de contos e fantasias. E, em seguida, publica Coloridos e Modulações. Até aí, nada de espiritismo, então, era só um aquecimento. Exatamente. Vamos testar minha veia literária, ele teria dito assim, talvez, né, com seus botões. Então, neste mesmo ano, o ano de 1898, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, onde recomeçou as preleções no Centro da União Espírita, em outros grupos, participando de um congresso. E ali ele, então, promove numerosas viagens ao interior do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o bandeirante fala, não quero ficar só na capital, ou nas capitais. Eu quero ir para o interior. E nós temos que imaginar, porque início do século, final do século, entrando no início do século XX, as estradas, o meio de transporte, era totalmente diferente. Hoje, a gente consegue tomar um carro, as estradas são asfaltadas, enfim, é totalmente diferente. E ele, como militar, ele tinha, assim, muita responsabilidade, trabalhava, estudava, fazendo cursos de aperfeiçoamento. Ele se utilizava nessas viagens o quê? Era no intervalo de um final de semana, e às vezes levava mais tempo para ir e voltar do que na própria cidade, porque era um outro contexto. Mas em 1905, ele estava com 31 anos de idade. Aí o que acontece com ele, Roberto? Então, e aí ele é transferido para o 8º Batalhão de Infantaria, que não tinha nada a ver nem com o Sul, Leste ou Nordeste. Já foi em Cuiabá, então já estamos adentrando
esse bandeirante já está entrando no centro-oeste do Brasil, lá em Cuiabá, e naquela cidade, em 1906, fundou o quê? Uma galeria de arte. Não, Centro Espírita, gente. O Centro Espírita Cuiabano. Está bem apropriado, né? De Cuiabá, Cuiabano, que é o gentílico de lá. Dotou, então, esse centro do que fosse necessário o seu bom funcionamento e, regra geral, vai ele sendo o seu primeiro presidente. Depois passa o bastão e segue-se outros, né? E a gente vê que ele era, assim, a espiritualidade transferia ele para um lado, transferia para o outro, e cada lugar que ele chegava, ele não ficava esperando. Eu vou esperar, ver o que vai acontecer para eu começar a um movimento aqui de divulgação espírita. Não, ele já chegava, já fundando casa espírita, já arrumando uma casa abandonada para fazer as suas pregações. E era assim, com aquele fôlego que é difícil da gente até imaginar. Ele estava com 33 anos, 1907, aí o que acontece? Ele volta de novo para o Rio de Janeiro. Então ele foi para Cuiabá, fundar um centro espírita, se tornou o primeiro presidente, e aí, novamente, ele é transferido para o Rio de Janeiro. Ele já tinha cumprido o papel dele lá em Cuiabá, já tinha semeado, já tinha deixado a semente ali. E quando ele volta para o Rio, Roberto? Então, antes de dizer o que ele fez, né, nessa volta, eu fiquei imaginando se ele tivesse casado, Leila. Coitada da mulher, ela não tinha tempo nem de desfazer a bagagem, né, de montar a casa, e já teria que desfazer tudo. É verdade. Mas aí, quando ele volta ao Rio de Janeiro, aos 33 anos, então ele torna-se o orador oficial da Federação Espírita Brasileira. É mais ou menos como se no corpo dirigente da Federação Espírita Brasileira tivesse os técnicos, né? Imagina um técnico de futebol. Ele fala assim, quem é o melhor artilheiro? Vamos colocá-lo, né, para atuar. Então, a artilharia do Viana de Carvalho era artilharia verbal, ele era um excelente, um exímio orador, ele catalisava a plateia, as atenções, então tinha uma linguagem muito própria, né, uma vasta cultura, e tinha uma impostação de voz, né, de tonalidade muito firme. E aí... Desde muito jovem, né? Desde Sim. muito jovem. Ele volta para o Rio com um objetivo profissional. Só que aí com isso ele já retorna para a Federação Espírita Brasileira, que na época era no Rio de Janeiro, e passa a ser aquele grande orador, cativando e trazendo multidões. Porque quando ele volta, em 1907, ele retornou com um objetivo, que era de se matricular no curso de engenharia da Escola Militar, que fica no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. E aí, com isso, ele foi convidado para fazer conferências, não somente no Rio, mas em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí a gente fica imaginando os meios para chegar a todos esses estados. Ele estudando, fazendo um curso rigoroso, que exigia muito, e ele ali. Então, Leila, você lembra alguém na atualidade, essa requisição do Viana de Carvalho, comparando com alguém na atualidade, se lembra? Olha, a gente pode comparar com o Divaldo Franco, porque Divaldo, claro. O Divaldo, de uma forma mais ampla, né, desbravou mais, eu acho que de 70 países. Então, quem já teve a oportunidade de assistir às oratórias do Divaldo Franco, sabe muito bem do que eu estou falando. E eu tinha que, às vezes, chegar em muitos lugares, né, com antecedência, porque a lotação era garantida. Mas aí, voltando ao Viana de Carvalho, em muitas dessas excursões a que a Leila se referiu ainda agora, ele foi acompanhado também pelo Inácio Bittencourt. Quem era Inácio Bittencourt? Era o diretor do jornal Aurora, onde Viana emprestou a sua colaboração.
como também tantos outros periódicos espíritas e também laicos, ou seja, aqueles que não tinham coloração religiosa nenhuma, menos espírita também. Ele ainda arrumava tempo para escrever tanto para os jornais espíritas como para os jornais não espíritas, porque requer tempo, né? Você precisar fazer um texto bem elaborado, mas ele não parava, não é verdade, Roberto? Sim, eu fico então perguntando, né, Leila? Então ele deve ter sido um péssimo aluno, né? Porque o que ele menos fazia era estudar, que era da carreira militar, né? Eu acho que ele devia dormir umas 2 horas só por noite. Não, Leila, eu estou brincando. Ele era excelente aluno, geralmente pontuava. Quando não era o primeiro, era o segundo. Mas aí, em 1910, ele conclui o curso de Engenharia Militar, no Rio de Janeiro, né? E muda-se para, hora de volta ao Ceará, só que agora para a capital, Fortaleza, em abril de 1910. Em 1910, portanto, com 36 anos, aí já mais experiente, né? Mais maduro, você imagina, né? A caminhada, a jornada, as experiências, o dormir, ou chegar num lugar em outro tipo de público, e a pessoa cresce em termos de domínio, passa a também trazer com mais responsabilidade, porque uma coisa caminha junto com a outra, né? Então, ele ruma para Fortaleza, aos 36 anos, iniciando uma série de conferências espíritas na loja maçônica. Porque, veja bem, os maçons, eles não são necessariamente espíritas. Existem maçons até ateus, nada contra. Porém, quando eles identificam-se com alguém que tem uma capacidade, uma conduta moral, uma honradez, uma conduta ilibada, então eles abrem os seus salões para poucos, né? E aí, então, a maçonaria convida para ele participar. E ele, de uma forma muito inteligente, ele fazia como Paulo, porque Paulo, o apóstolo, ele pregou em vários lugares onde já haviam aqueles templos, ele aproveitava o espaço que já estava fisicamente sinagogas, né, construído. E ele aproveitava para poder levar a mensagem do Cristo. E ele aproveitava o espaço maçônico, que era um espaço bem elaborado, confortável, e ali ele fazia suas conferências espíritas. E ele mudou para lá em 1910, quando foi no mês de junho, não sabemos bem qual mês que ele mudou, acho que ele mudou no mês de abril, porque ele mudou em abril, isso mesmo, ele mudou em abril. Quando foi no dia 10 de junho, 2 meses, ou talvez até menos de 2 meses depois, ele funda o Centro Espírita Cearense. Menos de 2 meses ali, aí ele já funda... Era o Paulo de Tarso, né, em suas estratégias. Eles certamente conversaram muito no plano espiritual. O Paulo deve ter dito, olha, Viana, quando você estiver lá neste país, né, com a humanidade terrena, no Brasil, você faça como eu fiz, tá? Aí o Viana deve ter sido assim, né? Então, espera aí, Paulo, como é que você fez exatamente, só para refrescar a memória? E quando ele reencarna, não dá outra coisa. E aí ele funda o Centro Espírita Cearense, agora já em Fortaleza, a capital. Isso em né? 1910, que como nós estávamos falando, no final do século XIX, início do século XX, aqueles centros que foram fundados, falando daqueles centros, eles acabaram fechando suas portas. Mas aí Viana de Carvalho, 10 anos depois, ele volta para sua própria terra, porque ele era do Ceará. E aí ele funda novamente outro centro para dar continuidade ao Espiritismo. Mas não satisfeito com as atividades desenvolvidas, o que ele faz, Roberto? Ele cria ainda 2 jornais. Mas não é um jornal, são 2 jornais qualquer. Mas amanhã nós vamos falar sobre esses 2 jornais. Acabamos de cortar. Amanhã vocês vão conhecer os 2 jornais. Exatamente. Mas não foi jornal de fofoca não, viu, gente? É coisa muito séria. Vamos ver mais, Leila, quem é alguém que esteja aqui para dar os nossos likes, né? Nossos cumprimentos. Oh, bom dia, Mara, bom dia, Marli, bom dia, Geraldo,
O Geraldo dizendo assim, que a paz do divino Rabi da Galileia nos una, fortaleça e guie-nos pelas veredas do dia. Que lindo, Geraldo. Maravilha, que assim Geraldo. seja, que assim seja. E ao longo do mês também, até para que não nos esqueçamos do meio do Nazareno, verdadeiro homenageado, né? Porque senão lembraremos só daquele velhinho de barba branca, né? E roupinha vermelha. É verdade. Mas, queridos amigos, hoje é terça-feira, 20 horas nós temos o nosso estudo do Evangelho, às 20h30 nós temos a nossa reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar seus nomes para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 19 99 341 6316. Mantenham-se em sintonia no dia de hoje, uma alimentação leve, 20h30 da noite. Coloque-se em sintonia, pode deitar, coloque uma música suave, uma leitura, e os benfeitores amigos vão realizar o tratamento entre 8h30 e 9h30 da noite. Coloque uma garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada, para ser tomada durante a semana, 5 vezes ao dia, de manhã em jejum, às refeições e antes de dormir. E na próxima terça-feira, repita novamente o tratamento. Amanhã daremos continuidade, sabendo como é que foi esse retorno à terra natal do Viana de Carvalho, se ele ali permaneceu agora sossegado o resto da sua carreira, como que foi a publicação desses 2 jornais, e a Sueli desejando lindo e abençoado dia a todos e até a noite. E amanhã estamos aqui com as bênçãos de Deus, mas sempre temos que lembrar, porque Emmanuel diz, a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a caridade da sua divulgação, porque através do Espiritismo nós podemos consolar, aliviar as dores, evitar às vezes tragédias. Então nós convidamos, quem não conhece ainda os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos juntar nessa grande rede do bem, nesse último mês do ano, com muitas vibrações de amor e paz. Arnaldo dizendo, vamos celebrar o mês inteiro do Natal. É isso aí, Arnaldo. Diariamente, nos conectando ao nosso doce Rabi. Então, obrigado a todos. E aí já tem gente perguntando, mas esse homem não namorava, não? Um tal de Viana de Carvalho, esse convidado? Bom, ficam aí as perguntas, né, Leila? E começa a surgir perguntas. Mas vamos então, dando a pausa, né, nessa nossa narrativa, com relação ao nosso convidado, e amanhã retornaremos com ele. Um abraço a todos, paz e saúde, e até lá.